Por que a literatura infantil é tão importante? Então, nesse vídeo eu vou tentar responder essa questão. Não só a literatura infantil, mas uma música bem feita para criança também. Na verdade, foi uma das músicas do Palavra Cantada que me levou a gravar esse vídeo. É claro, as reflexões sobre a literatura infantil já estavam na minha cabeça por anos e anos e anos, mas só para dizer para vocês que a música também é importante. E talvez eu faça um vídeo sobre essa música específica da Palavra Cantada. É a música do ratinho, né? O ratinho que se apaixona pela lua. Mas eu poderia dar vários outros exemplos se a gente fosse para essa área, né? Os passarinhos do Castelo Rá-Tim-Bum, né? No Castelo Rá-Tim-Bum também o ratinho, o próprio Chico Buarque com os Trapalhões gravaram um disco, né, maravilhoso chamado Saltimbanco, e então tem muita coisa boa aí, né? Mas vamos nos ater à literatura. Então a resposta é simples e vamos direto ao ponto. Porque ela é despretensiosa. E primeiro, perceba que eu estou respondendo essa pergunta para adultos. Por que a literatura infantil é importante para adultos, né? E mais ainda, por que a literatura infantil é importante para adultos cultos, né? Por quê? O adulto culto, conforme ele vai aprendendo e vai lendo livros e poesia, e vai aprendendo filosofia, e vai aprendendo análise da estrutura narrativa, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, ele tende a entrar neste mundo profissional frio, e cheio de tagarelice, né? Eu lembro que eu tinha um professor de filosofia chamado Alexandre, aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu não fiz filosofia, mas eu entrava de penetra nas aulas dele. E ele, quando ele falava sobre essas coisas, né? Só que ele falava sobre a filosofia, né? Sobre esse tagarelar, ele falava tudo isso é fofoca, tudo isso é fofoca. E é verdade, né? Nós corremos um risco enorme de começar a ler o Machado de Assis, por exemplo, e aí pensar que o Machado de Assis leu Xavier de Maistre, e depois ele leu As Aventuras de Tristan Shandy, e depois eu vou fazer umas conexões, né, e ver a visão filosófica, política do Machado de Assis, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e aí vira fofoca, né, vira fofoca. Quando não é fofoca no sentido mais literal da palavra, né, você viu que o Machado de Assis ele foi em tal lugar, etc, etc. Não que isso não seja importante, mas não é o centro, né? Se isso não é o centro, o que é o centro? A literatura infantil nos mostra. É uma boa história. É uma boa história que te mostra uma experiência, né? Eu acho que era Aristóteles que falava que a literatura fala daquilo que poderia ter sido, né? E basicamente é isso, né? E aí pense, com uma criança, você não vai conseguir atraí-la massageando o ego dela. Sabe, você coloca uma passagem super complexa e aí o adulto olha para aquilo e fala, só eu entendi. Né? Não fala explicitamente, às vezes chega a falar explicitamente, só eu entendi isso daqui. Né? As pessoas não entendem isso daqui. E aí massageia o ego da pessoa e a pessoa fica toda feliz. Né? Não com uma criança. Com uma criança você tem que mostrar uma realidade, possível, uma realidade que chame a sua atenção, né? E é só isso, é só uma história. Se você vê um conto de fadas, é claro que tem as consequências, tem umas lições e tudo mais, mas no final das contas é uma história. Uma constante bem interessante em contos de fadas, às vezes, que começa a acontecer uma coisa, os contos de fadas tradicionais, né? Tipo os Irmãos Grimm, o Hans Christian Andersen, esses caras aí, né? Você vai ver que começa a acontecer uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, daí acaba. Daí você fala, o que aconteceu? Né? E aí a resposta do escritor seria, aconteceu isso que aconteceu, não tem nada para falar, viva isso que aconteceu. Né? Então, ao nos mostrar uma literatura despretensiosa, a literatura ela nos amadurece, a literatura infantil nos amadurece de uma forma maravilhosa, né? Deixa eu dar mais um exemplo. Esse final de semana
eu estava assistindo um filme. Puxa vida, eu não vou conseguir recuperar o nome do filme agora. Bom, mas se você ficar interessado, me diga e eu coloco aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente era um filme de violência, né? É um filme aquele filme pós-apocalíptico. E aí um cara perdeu um carro, roubaram o carro dele e o filme se passa com ele tendo esses encontros violentos, assim, né? Só que não é violência como o Hollywood costuma fazer, né? Aquela violência assim, exuberante, né? E com aquela estrutura bem simples. Não, o cara... As coisas vão acontecer, simplesmente vão acontecendo assim, né? Aí, por exemplo, tem uma cena, só pra você saber, ele entra numa casa e aí tem uma velha lá, a velha fala umas coisas meio que sem sentido, meio com sentido, ele fica um tempão, a câmera fica um tempão lá e não acontece nada. E aí eu lembro que eu estava assistindo esse filme com o meu filho já de 15 anos, vai fazer 16, e aí ele falou pra mim, quando acabou o filme, ele falou, ué, qual que é o propósito? Qual que é o propósito disso? Porque não tem aquela estrutura tradicional do filme de Hollywood, né? Então você tem um estado de coisas, como é que se diz, pacífico, aí é um problema, você resolve esse problema para você encontrar a solução, né? E aí a resposta que eu dei pra ele foi, assim, 2 observações eu falei pra ele. Primeiro, esse tipo de filme você tem que assistir com muita atenção, né? Prestar toda a sua atenção ali pra você realmente entrar no filme. Segundo, qual que é o propósito do filme? Aconteceu o que aconteceu no filme. Você não olha pra uma bela cachoeira ou uma paisagem e fala, ué, qual é que é o propósito dessa cachoeira aqui? O que essa cachoeira faz? Ué, o que essa cachoeira faz? Perceba? O que isso tem a ver com a literatura infantil? Tudo a ver com a literatura infantil, porque a criança é aquela que para na sua frente e fica esperando, e ela só quer história pela história. Se acaba aprendendo alguma coisa, ótimo, mas ela quer história pela história, porque a história é uma realidade possível e interessante, né? Por isso que eu fico tão revoltado quando eu vejo esses livros toscos tentando ensinar para as crianças algo em detrimento de uma boa história, né? Então, deixa eu te dar um exemplo em que a criança aprende, mas não é em detrimento de uma boa história. Oscar Wilde, né? Aqui no canal mesmo tem um conto chamado O Bom Amigo, um outro conto chamado O Gigante Egoísta, e todos eles ensinam valores profundos. Mas é aquela história, primeiro vem a história, uma história bela, né? Triste, melancólica. Então, basicamente eu estou inserindo a criança e o adulto, se o adulto conseguir, numa experiência de vida, e aí esse é o ponto da literatura, a literatura te faz viver mais, né? Eu estou inserindo essa criança numa experiência de vida, e aí ela acaba aprendendo uma história. Às vezes o autor pode até colocar moral da história ali no final. Esse é um exemplo onde há coisas a aprender, e a gente sempre aprende, mas não é em detrimento a uma boa história. Lugares em que me dá revolta, como eu falei pra vocês. Aqueles livrinhos toscos, né? Então assim, eu estou em casa e aí chega um amiguinho deficiente, o outro amiguinho que tem os pais separados, o outro amiguinho que é negro, e aí a história é só uma desculpa pra ensinar que tem que respeitar o deficiente, o negro, os pais separados, etc. Se você torceu o nariz e pensou, nossa, você tá... o que você tem contra os deficientes? Então, desculpe, mas você não pegou nada do ponto. O ponto não é esse. É claro que essas questões são importantes, mas a literatura, ela dá a experiência, né? Depois as conclusões a gente tira na discussão, na racionalidade, etc, etc. Mas a literatura dá a experiência, né? Então vamos lá, você tem um filme, esse filme retrata a vida de uma prostituta, né? A boa arte, né, e agora eu estou expandindo, ela vai mostrar a vida da prostituta. Às vezes a prostituta é sacana, passa as caras para trás, às vezes ela é realmente oprimida, às vezes ela está num contexto em que ela não pode sair, ela tem um filhinho novinho, um bebezinho, mas às vezes ela está fazendo sexo e ela sente muito prazer, às vezes... a vida é assim, meu filho. A vida é um emaranhado de complexidades. Não tem como
Ah, eu quero defender que sexo é bom, então eu faço um filme de prostituta onde que tudo é prazer, né? Tudo ela só sente prazer, não tem nenhum velho escroto que paga pra ela, né? Não, é só prazer, aquele glamour. Isso é tosco, né? Mas também é o mesmo nível de tosquice é... Ah, não, então essa prostituta que ela só sofre e ela chora cada vez que vai acontecer e é só sofrimento, e é só sofrimento. Você está simplificando a vida. E a literatura, ela não precisa tirar conclusões. Ela não precisa tirar conclusões. Ela mostra uma boa história, né? Bom, e aí, uma vez que eu começo a me entregar à literatura infantil, eu vejo que aquela pretensão, então, passando para o próximo ponto, ou voltando a um ponto que eu falei, né? Aquela pretensão não funciona, né? Porque eu não posso chegar para os meus amigos e falar, olha, eu li um conto de fadas, né? Não, você tem que chegar para os teus amigos e falar, olha, eu li Dostoiévski. Ah, é que eu estava lendo Nietzsche, né? Blá, 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 Foucault. Não estou dizendo que esses caras não podem ser lidos, eu estou dizendo que todo o adulto que ama a cultura corre o risco de ler Nietzsche para falar que leu Nietzsche, né? De ler Platão para citar uma parte do Platão e fazer aquela cara de me admirem, né? Quer fazer uma estátua de mim? A literatura infantil, ela nos liberta disso. É claro que tem coisas que a literatura infantil não vai poder fazer. É claro que depois a criança cresce, né? Então, por exemplo, Machado de Assis. Vamos lá, o exemplo do Machado de Assis. O Machado de Assis mostra de uma forma muito profunda, olha, melhor do que qualquer psicólogo, de 97% dos nossos psicólogos. Ele mostra de uma forma muito profunda o que há dentro da gente, as lutas que nós travamos dentro da gente. E principalmente como nós conseguimos ser desonesto conosco, né, com nós mesmos. E como a gente usa diversas estratégias para enganar a nossa parte boa. O Machado de Assis mostra como essas coisas se misturam dentro da gente, né? Como as atitudes são boas e más ao mesmo tempo, né? Esse nível de complexidade não pode ser só numa história interessante, né? Então, você cresce, você vira homem, né? Você se debruça sobre aquilo, mas perceba, ainda é a mesma experiência, você ainda está conhecendo vida. Literatura faz você viver mais, só que você está conhecendo uma vida mais interior, né? Thomas Mann, por exemplo. Olha, eu digo que tem que ser muito macho, né? Tem que ser muito mulher, né? Se você é mulher, para você ler o Thomas Mann, para você ler uma Montanha Mágica, por exemplo. Não é um passeio no parque, não é, opa, que legal, né? É claro que exige muito esforço, mas se eu tiver sempre essa criança que só quer ouvir uma boa história e só quer, por exemplo, ver uma flor por ver uma flor, eu vou saber que o Thomas Mann, ele está explorando experiências tão efêmeras que você juraria que elas não acontecem. E ele vai lá e nota e fala, não, acontece assim, olha aqui, né? Então, no final das contas, ainda estamos admirando e ouvindo uma boa história, né? Não acredito que seja uma questão de fase. Então, eu li muita literatura infantil quando eu era criança e aí então eu estou liberto da literatura infantil, né? É claro, quanto maior embasamento, quanto mais literatura infantil você leu, mais você vai estar preparado, né, para encarar a literatura do jeito que ela deve ser encarada. Mas eu acho muito, muito saudável o adulto voltar, né? E aí eu posso te dar exemplos de literatura infantil que estão lá no topo, junto com as grandes literaturas, né? E chegamos para mais um ponto, porque a literatura infantil é importante. Porque como ela tem que ser simples, às vezes, é muito, muito raro, mas às vezes acontece daquela estrelinha aparecer, que é o cara que consegue fazer uma literatura de nível dos grandes, só que para criança, né? Sabe, tipo Chaplin, que consegue fazer um filme que uma criança de 5 anos ama, só que um especialista em cinema, se for um bom especialista, vai amar também? Então às vezes acontece isso. E aí acontece essa união mágica entre o simples e o profundo. O simples
Só que aí tem outra camada, e outra camada, e outra camada, e outra camada, e outra camada, como acontece com o Chaplin. Todas elas se unem hermeticamente não. Todas elas se unem, hermeticamente não é uma boa palavra. Todas elas se unem coerentemente e formam um todo lindo, lindo, profundo e simples. Às vezes acontece isso. E perceba, é porque o autor ele tentou fazer livro para criança ao mesmo tempo que ele quis explorar as complexidades. Foi isso que o Chaplin fez, né? Claro que criança aqui a gente pode falar também o homem menos culto, né? A massa, né? E o Chaplin fez isso. O Chaplin, por exemplo, ele fazia testes, né? Isso eu li no Manuel Bandeira. Ele colocou lá a roupa dele e daí ia no cinema e via, peraí, não, mas as pessoas não riram tanto. Então ele tinha esse contato com o simples também, com o povão. Então às vezes isso acontece. Como é o caso, aqui no canal eu estou lendo o primeiro... São vários livros de leitura que o Tolstói no final da vida dele... Tolstói no final da vida dele, ele abandonou a sua grande literatura de por exemplo, Guerra e Paz, Ana Karenina, e chegou a negar, assim, chegou a falar, não, isso daí foi bobeira de gente jovem. E no final da vida dele ele passou nessas comunidades de mujiks, que são os camponeses, educando os mujiks, né? E uma das coisas que ele fez foi escrever cartilhas de leitura, né? E aí ele escrevia historinhas extremamente simples, em russo simples, para ensinar as crianças mujiks, os camponeses, a ler. Tem algumas ali, de 20 linhas, extremamente simples, que são uma obra de arte, uma das coisas mais belas que já foi feita na literatura. E ele fez para a criança aprender a ler, né? Outro exemplo é o exemplo que eu dei aqui, o Oscar Wilde, né? Os contos de fadas dele são maravilhosos, né? E não só isso, esses livrinhos simplinhos, cheios de figuras, assim, alguns deles são muito, muito bons, muito bons. Sabe, tipo, um ou outro livro da Ruth Rocha é muito bom, mas vários desses livros acho que é André Neves, o nome de um escritor aqui brasileiro, e ele pinta também. E o jeito, as ilustrações dele, junto com a história, é uma coisa assim de blow your mind, né? Aí eu posso citar também, por exemplo, aqui ó, o Roald Dahl, né? Que escreveu livros como Matilda, o BGA, que é o Bom Gigante Amigo, esse Twits, que eu acho que foi traduzido para português como os bobos, os retardados, alguma coisa assim, mas ele escreveu vários, né? Eu posso citar também os livros do Dr. Seuss, que é um autor americano, né? Que é o cara que fez tipo o Grinch, sabe esse tipo de estética, que foi Lorax foi adaptado para o cinema, Norton, todos foram adaptados para o cinema. É fantástico a literatura desses caras, né? Então, eu acho que a gente nunca cresce para a literatura infantil e algumas literaturas, alguns livros infantis entram lá no ranking dos grandes, de todos os tempos, de todas as idades.